Olá, meu nome é Demitri, eu falo sobre Power BI, SAP e outras tecnologias das redes sociais, e esse é o quarto vídeo de uma série de geração de indicadores de venda usando a base de dados Adventure Works para gerá-los. Eu quero agora abordar margem de contribuição e também trazer o lucro de cada produto a partir dessa base. Vamos lá, eu já deixei previamente aberto aqui a página do Sebrae explicando sobre o cálculo da margem de contribuição. A margem de contribuição é o valor que vai sobrar depois de uma venda, retirando-se as despesas variáveis. Então, aqui, ó, um exemplo. Tem-se uma loja que vende um guarda-roupa por R$ 670. O custo dessa unidade é de R$ 201 e ele tem um imposto de 9,5%. Então, para calcular a margem, ele faz o valor do produto, pega o imposto dele, então o valor bruto da venda, menos o custo mais o imposto, e aí então chega no valor da margem de contribuição. E aí vamos fazer esse cálculo agora aqui no Power BI usando essa base. Voltando aqui, esse arquivo está salvo exatamente como parou na última aula, sem outras edições aqui no meio. O que eu tenho disponível nesta base é um total de imposto e eu vou ver se ele está carregado. Se ele não estiver, aqui, valor total impostos do pedido, decrescente. Ok. E eu sei que também existe um valor total de frete para ele. Aqui, valor total do imposto, valor total de frete do pedido. Mas esse valor aqui, nessa base, ele está calculado para o total do pedido e não por item do pedido. Então, se eu pegar um pedido aqui que tenha mais do que um item, como tipo esse aqui, 43659, o valor não vai ficar correto. Eu não posso simplesmente pegar e somar aqui os impostos deste pedido. Ok, ó, os impostos, inclusive, eles estão em um único item. E o valor do frete também. Então, vou ter que fazer aqui o cálculo do rateio desse frete e dos impostos. Vamos lá, então. O que eu preciso fazer? Vamos criar uma nova coluna calculada. Não precisa ser uma medida, porque eu vou calcular isso uma vez na hora da carga. Valor imposto item. Então, o que eu vou precisar? Eu vou pegar esse valor total do imposto e vou ratear proporcionalmente pelo valor total do item, tá? Ah, se você tiver, essa é uma base de dados de exemplo, uma suposta empresa lá nos Estados Unidos, vão ter uma tributação diferente. Se você tiver isso daqui aqui no Brasil, você tem que trazer o imposto por item, até porque não vai ser o imposto, né? Vão ser os impostos e aí pode tá variando. Quantos são? Eu tenho uma coluna previamente calculada que veio da base, que é o valor total do pedido. Mas eu não tenho certeza se esse total já soma os preços com imposto, com tudo. Eu vou só me certificar disso daqui, ó. Deixa eu me certificar aqui, então. Para o número do pedido. Vou a pedido, número pedido. Eu vou agora para certificar aqui, vou dar um calculate, que eu vou pegar a soma do valor total do item. Eu vou usar aqui a própria F vendas quando eu estou adicionando. Eu preciso dar um AL nela, porque quando eu estiver olhando essa coluna, ele pode estar pegando o contexto só dessa coluna, reduzindo. Então, eu tenho um conjunto de linhas que existem e eu estou colocando esse cálculo em uma das linhas. Ele pode estar olhando só o contexto dessa linha onde eu estou fazendo o cálculo, e não o contexto de todas elas. Eu quero pegar todas as linhas daquele pedido. Então, F vendas, número pedido, igual àquela variável que eu peguei antes com o número pedido que estava na linha. E vamos ver, ó,
Esse valor aqui acredito que já é com imposto somado, porque é 20.500 e aqui tem 23, tem 1.900 mais 1.600, então esse valor total aqui é o total bruto, com os outros dois. Então eu não posso usar esse valor que já está total do pedido previamente calculado aqui para saber a proporção de cada item. Então eu vou ter que fazer a conta disso daqui. Deixa eu só diminuir o zoom para caber aqui. Valor total, valor imposto item. Vou aproveitar esta conta que eu já tenho aqui e vou criar aqui soma, valor líquido, itens, igual. Essa fórmula eu já expliquei, vou deixá-la toda em uma linha. Aqui, deixar a linha de baixo aqui. Beleza. Aqui, aqui. Sumiu um colchete. Além da soma do valor líquido itens, eu vou precisar da soma valor imposto pedido, que vai ser o valor total impostos pedido. Só para eu ter certeza do valor antes de eu fazer a multiplicação, eu vou pegar aqui e fazer um divide do valor F de F vendas, valor total do item. Eu vou dividir ele pelo valor líquido dos itens e vou conferir na calculadora se isso daqui deu certinho. Primeiro aqui. Primeiro vamos retornar de novo isso daqui, se não me engano, 20.565. Vamos abrir aqui a minha calculadora. Gosto bastante desse programinha aqui de calculadora, tá? Bem interessante. 80,76 dividido por 25,65 dá 0,0392. Vamos ver se está certo. Uhum. Qual será que é o maior item aqui? 30% do preço é esse cara aqui de R$ 6.000, 6.000 em 2.500. Faz sentido. O que eu preciso então agora fazer? Essa conta eu achei o valor proporcional de cada item sobre o valor líquido. Eu vou colocar aqui o valor do imposto do item. Já vou mudar ele para moeda geral e vou deixar com duas casas decimais. For a mesma formatação que eu adotei para as outras colunas. Vou dar um salvar no arquivo, porque uma bobeira você perde um trabalho de uma meia hora, né? Vou fazer a mesma lógica, o valor do frete item. Não preciso repassar a lógica toda, né? Já vou renomear as colunas aqui. Valor total, frete do pedido. Tá aqui. Aqui. Valor frete do pedido. Moeda geral. As decimais. Tá aqui ele. Tá ok. Nesse tipo de conta, sempre uma diferencinha de arredondamento vai dar, mas nesse tipo de caso, se a soma total der um centavo a mais ou a menos, não vai ser relevante para gerar um indicador de negócio em geral, tá? Mesmo que tu vai fazer, tu estiver conciliando a conta contábil, você tem que fechar no centavo. Nesse caso aqui, uma coisa compensa a outra e para uma decisão estratégica, 5, 10 centavos a mais no acumulado não vão direcionar a empresa para o caminho incorreto, tá? Não precisa se preocupar em chegar no preciosismo de somar tudo e acertar a compensação no último item ou algo nesse sentido. Beleza. O que que eu preciso mais aqui é o custo do item. E o custo, eu não tenho ele aqui e eu não tenho no produto. Eu tenho uma carga que eu já tinha de antes com o custo padrão por produto. E aí eu nem vou
explicar a modelagem dela aqui, ter o entendimento, mas ele pega uma tabela chamada Product Cost History, ou então ele pega da Product quando não existe esse preço, não existe esse custo padrão. E sim, podem acontecer de ter itens que não tenham nenhuma coisa nem outra. Aí, nesse tipo de caso, vai gerar um custo aí incorreto. Vou vir no Power Query aqui, vou aqui clicar em uma carga e vou duplicar ela. Vou chamar aqui custo, padrão produto. E aí, eu vou vir aqui na fonte, colo aquele SQL que eu tinha. Ó, deu um erro no SQL aqui. Vamos ver o que que tinha de incorreto ali. Uhum. Vamos rodar o SQL, não deu. Primeira parte rodou. Tá errado aqui. Vamos achar aqui exatamente o que está errado. Se eu rodar ele assim, ele não vai deixar, porque dentro de um Union todas as colunas têm que ter a mesma sequência. Ok. Então, é esse cast aqui, essa conversão. Tá? Vamos ver exatamente o que está errado aqui. Uhum. Depois 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa daqui. Se eu fizer isso, vai dar erro aqui. Tá. Custo, end date is null. Then, se eu tirar isso daqui, ele executa. Ele executa, então deve estar mais fácil do que eu penso. Alguma coisinha só. Deve estar sobrando esse parênteses aqui. Ou esse parênteses aqui. Deve estar sobrando. Beleza. Um parênteses a mais que eu tinha ali. Possivelmente foi fazer algum teste e em algum momento eu deixei o arquivo salvo. Mas esse SQL aqui também vai ficar lá. Correto, alterado. Eu prefiro trazer um exemplo, trazer uma coisa, um erro e fazer uma correção aqui, do que trazer um exemplo com os dados muito lindos, perfeitos e depois a gente fica perdido ali o que que tem. Ou então você vai chegar no teu dia a dia, tu vai ver que o mundo não tem dados tão perfeitos quanto os do exemplo, tá? Corrigir os dois tipos aqui dessa carga para data. Vamos fechar aqui. E aí, agora eu preciso esperar carregar. Carregou. Beleza. O que eu vou fazer agora? Poderia também, de novo, poderia fazer uma medida para calcular isso daqui, mas de novo eu vou optar por coluna calculada, porque esse preço ele não muda. Se você fizer uma medida para fazer esse tipo de cálculo aqui, você vai ter que olhar para cada data do pedido, o custo no disso, vai dar um processamento pesado para caramba. Então, vamos fazer isso aqui com coluna, demora uns segundos a mais para processar, mas vai ser melhor para o usuário lá na hora da execução. Vamos lá então. Custo do produto. Vamos chamar isso aqui custo total do item, para ficar bem explícito para o próximo analista que for olhar isso daqui, se esse custo é unitário ou total. Vamos lá então. O que eu vou pegar então? Criar uma variável aqui, código produto, data venda, com aquela data de criação. Vou dar um return blank aqui só para poder salvar esse arquivo. Só dar uma passada aqui de novo nessa tabela. Ó. Eu tenho uma data de início e uma data de fim. Quando não existe, quando data de fim ela está chumbada no SQL, quando ela estiver em branco, ela vai vir aqui a, a data de hoje, considerando que é uma tabela de vendas, que é uma venda
A venda nunca acontece no futuro, a data da emissão, pelo menos da venda, foi hoje, dia mais recente, por exemplo, né? Então vai ser assim. Vamos lá. Uma coisa, eu vou ter que dar uma procurada nessa F custo padrão produto, pegar a data de início, data de fim, pegar esse custo padrão aqui para cada produto. Então, deixa eu ver se na F vendas, deixa eu pegar um produto aqui, 773, 771 até 773, fora o 5 e o 6. 77, 777 tem lá. Beleza. Eu vou ter que pegar aqui data de início, data de fim. Eu não tenho certeza nessa modelagem, eu não conheço esse RP para saber se ele pode ter uma data duplicada, duas vezes o mesmo custo que encaixe no mesmo período. Isso é uma questão de qualidade do dado que você pode encarar no teu dia a dia. Para garantir que eu não vá ter nenhum problema de duplicidade com esses dados, que eu não vá ter dois de repente, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou classificar esses dados aqui em ordem crescente. Vou classificar de produto, ordem crescente e data início também. Estando classificados ele em ordem crescente, eu vou criar uma coluna de índice de 1, vou deixá-la com o nome de índice, só com o sem acento. Feito isso, se eu tiver chegar a ter algum problema de modelar, de dado lá na fonte e tiver uma linha duplicada, ele vai pelo menos ter dois índices diferentes, então eu poderei referenciar um dos dois índices, evitando assim o problema de dar uma soma e somar dois custos, quando na verdade deveria estar escolhendo um deles. Ah, o correto seria que lá na fonte não venha duplicado ou você tratar isso daí no SQL, mas de novo, o mundo não nem sempre é perfeito, às vezes a fonte de dados você não consegue controlar, e aí às vezes tem que atuar para resolver isso daqui. Beleza. Então vamos lá então. Var índice custo igual a calculate o maior índice do custo padrão do produto de toda a tabela do custo padrão do produto, onde o F custo padrão produto, código produto, igual a código produto, a variável que eu tenho, F custo padrão produto, a data de início, ela tem que ser menor ou igual à data da venda. Então, eu tenho uma data de venda, a data de início tem que estar antes e a data de fim tem que estar depois. Data de início e a data de fim vai ser maior ou igual data venda. Feito isto, vamos retornar aqui para ver se tem se ele retornou algum dado. Ó, retornou aqui alguns identificadores de custo. Esse cara aqui retornou o número 195. Esse dado eu estava olhando lá. Data de criação, 31 de maio de 2011. Olha que dia bonito. 31 de maio é um dia muito bonito do ano. 31 de maio de 2011, coincide exatamente, número 195. Está correto aquele valor lá. O total do item. Pode ser que ele não encontre, de novo, falta de controle sobre a massa de dados. Então, se estiver branco, eu vou trazer branco mesmo. Vou deixar isso daqui explícito para depois calcular a margem, não será problema, tá? Se não, eu vou dar um lookup value da F custo padrão produto, custo padrão, aonde o índice é aquele índice custo, e eu tenho aqui nessa coluna, esse custo ele é unitário. Então, eu vou ter que fazer vezes a quantidade do pedido. Beleza. 5.694
Esse cara aqui não é um número inteiro, ele é um número decimal. Então vamos formatar ele como moeda, duas casas decimais. Beleza? Estou aqui com o custo dele, só vamos ver se faz sentido. São três peças, 1898, 1900 vezes 3, quase 5.700. Faz sentido. Beleza. Então, agora, vamos voltar aqui para a fórmula que tinha lá no Sebrae. Eu vou ter aqui a margem de contribuição dele, o valor total do item, menos o custo, mais os impostos. De contribuição. Que isso daqui vai ser, então, o valor total do item menos valor imposto item, valor do frete do item, mais custo total do item. E possivelmente deu negativo para esse item. Ok, mas deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu limpar os filtros e dar uma olhadinha se todos eles estão dando negativo. Não, tem muito item dando positivo. Tem uma série de itens negativos também, mas tem uma série de itens positivos. Deixa eu só dar uma checada nisso daqui. Vamos conferir o dado aqui na visualização de DAX. Evaluate. Eu vou fazer um count house. Só que se eu der um count house, como o count house ele não é uma expressão que retorna uma tabela, ele retorna um valor escalar, um único valor, eu não posso dar ele direto dentro do evaluate. Count house, filter, F vendas, margem de contribuição do item menor do que zero. Deveria ter fechado aqui em cima. E vou rodar 40 mil linhas com a margem de contribuição abaixo de zero. Acima de zero, 81 mil linhas acima de zero. Então, isso pode estar fazendo sentido sim. Se ele está aqui. Eu tenho algum outro indicativo de frete só para saber se algum desses caras é CIF ou FOB? Você não sabe o que é CIF ou FOB? Termos de Incoterms. Não tenho. Vou partir do princípio que tudo é CIF aqui. Se não tivesse essa certeza, iria fazer para de repente dar uma olhadinha nos que tem esse valor ou não, para às vezes fazer o desconto disso daqui. Beleza. Consegui calcular o valor aqui, tá lá no item, tá salvo. Então, vamos trazer aqui, vendas, margem de contribui, margem de contribuição. Simplesmente aqui vai ser a soma da margem de contribuição do item. Vou jogar aqui, 1,08 milhão. Com isso daqui, a gente dá um passo a mais, que a gente vai poder chegar e determinar quais clientes ou itens estão com o valor positivo ou negativo. De repente, está vendendo muito, mas está vendendo com prejuízo. Não é legal isso daqui. Beleza? Então, vamos olhar aqui. Bom, o valor total de um determinado item, deixa eu pegar aqui de novo. O primeiro, vou pegar esse primeiro pedido aqui que está aparecendo aqui. Alguns itens estão positivos e outros estão negativos. Então, era R$ 80 produto. Eu estou vendendo ele aqui. Era R$ 80 que foi cobrado. O custo total dele foi 48.
Então, esse valor todo aqui está me indicando o resultado financeiro desta conta aqui, ó. Então, o custo unitário mais as despesas variáveis. Com isso, eu já consigo aqui determinar se o resultado está sendo positivo ou negativo, ou como é que está sendo o comportamento disso daqui. Se você tiver um cenário de verdade mesmo, aí talvez você vai ter despesas fixas, vai ter uns outros tratamentos para chegar depois em uma margem de lucro ou alguma coisa nesse sentido. Mas para esse cálculo, para esse exemplo chegar aqui, tá legal. Então, ó, calculado então a margem de contribuição do item, o valor está carregado aqui no, no modelo, então eu já vou poder fazer um ranking. Agora, só um extra, vou só fazer só para eu dar uma conferida aqui num dado, deixa só eu jogar uma coisa aqui, ó. Eu vou pegar aqui por produto, vai direto o código do produto, valor vendido, margem de contribuição. Deixa eu ordenar, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Se eu for olhar, ó, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sétimo produto mais vendido da empresa em volume de valor está dando prejuízo. Então, esse produto aqui, ele deveria, tem que ser avaliado se isso está ok com a estratégia comercial. Não estou dizendo que está errado, está certo vender com prejuízo ou não. A empresa tem que ter lucro para sobreviver, mas às vezes vender com prejuízo um certo produto pode fazer parte da sua estratégia, do seu negócio ali. Então, trouxe aqui, já dá para tirar esse insight aqui depois. Por hoje, eu vou parar por aqui para não fazer nada longo demais e vou dar o commit desses arquivos aqui, jogar lá no repositório. Tá aqui o pbix do fato da carga e o outro eu vou colocar aqui comentário aula 4, commit to main no GitHub Desktop e push to origin. Beleza. Então, quando você estiver assistindo essa aula, se você olhar o repositório, ele já vai estar gravado lá. Muito obrigado por ter assistido. Espero que esse conteúdo te ajude. Me deixe um like aí. Valeu e até a próxima.